Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar a chapa Compromisso e Luta e vamos começar com a fala do professor, o nosso candidato a presidente, Francivaldo Alves Nunes, da AMPU, Pará. Sou Francivaldo Nunes, sou professor negro, nascido na cidade de Santa Inês, interior do estado do Maranhão. Com 18 anos de idade, em busca de melhores condições de vida, precisei migrar para o estado do Pará. Em 1994, eu ingressei para fazer o curso de História na Universidade Federal do Pará. Cursei o mestrado nessa instituição. Em 2008, por ainda nós não termos doutorado na região amazônica, precisei cursar o doutorado na Universidade Federal Fluminense. A minha experiência profissional no ensino tem início pelos anos 2000, como educador de rua, no primeiro momento, e depois como professor da educação básica na rede municipal de Belém, e depois na rede estadual, como professor de História. Em 2008, eu ingresso como professor do ensino superior da Universidade Federal do Pará, sendo que nessa instituição eu tenho atuado como coordenador de laboratório. Inclusive, recentemente construímos um laboratório de ensino de História da Amazônia. Também já assumi cargo de diretor de faculdade, coordenador de campus, inclusive responsável pelo processo de implantação do campus na região metropolitana, no município de Ananindeua. Fui coordenador de programa de pós-graduação. Na AMPU, eu tive a oportunidade, nesses 17 anos de filiado, em colaborar na gestão da AMPU Pará, como tesoureiro, fui secretário e fui 2 vezes presidente da AMPU Pará. Na AMPU Brasil, colaborei como segundo secretário, como secretário-geral, que de alguma forma me honrou muito nesse processo de construção e afirmação da nossa entidade. É essa experiência que eu pretendo agregar na presidência da AMPU Brasil. Nós procuramos ouvir os grupos de trabalho, as seções estaduais, as associações, as entidades, as redes de pesquisadores que fazem parte da AMPU. E desse grande movimento, que eu diria que é um movimento coletivo, surgiram nomes muito valorosos que compõem essa proposta de diretoria e os conselhos editoriais das revistas. Penso que são nomes representativos das regionais e muito atuantes nas suas áreas de pesquisa, que são extremamente compromissados com uma AMPU forte e uma AMPU de luta em defesa da história. Penso que esse grupo, um momento que eu diria de ataque à própria disciplina de história, um ataque à ciência histórica, à própria profissionalização. Então, não tenho dúvida que a gente tem aqui uma equipe e um grupo muito coeso para fazer esse enfrentamento. É essa a AMPU que nós buscamos, né? Uma instituição científica, uma instituição profissional, mas uma instituição também de luta. Nesse caso, penso que a AMPU deve se pautar na defesa dos seus associados, em primeiro plano. No entanto, para isso é preciso a construção de uma agenda política e profissional. E, nesse sentido, a AMPU deve ser totalmente refratária ao negacionismo, deve estabelecer uma ação de combate ao racismo, à homofobia, à xenofobia, à misoginia, a todas as formas de exclusão. Acredito também que a AMPU deva fazer um combate às assimetrias regionais presentes também na nossa área. Nesse sentido, acho que a AMPU ela deve estar muito atenta à defesa do professor, à defesa da liberdade de ensinar, da liberdade de aprender, do direito à história, do direito à história escolar, do direito à história ensinada e da disciplina da história. A AMPU penso que deva ser um espaço aberto a essas múltiplas demandas, que são demandas democráticas, deve ser um espaço aberto a propostas epistemológicas diversas, mas também deve ser um palco de debates e controvérsias, mas principalmente um espaço de defesa da ciência e da história como fundamentais para o exercício da democracia. Não tem como defendermos a democracia sem termos alicerçado essa defesa no ensino e na pesquisa e na produção científica em história. E acho que é com esse sentimento de pertencimento à AMPU que convidamos todas as pessoas que formam a nossa associação para caminhar conosco nesse movimento, que eu diria, repito, é um movimento de defesa da história como ciência, do ensino, da docência em história e da profissionalização do ofício do historiador. Assim, convido a todos a caminhar conosco. Muito obrigada ao professor Francivaldo. Eu chamo agora o candidato à vice-presidência, professor Paulo Eduardo Melo.
Olá, Vitória, olá, Francivaldo, colegas de chapa, olá a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Paulo Mello, eu sou professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, há 11 anos atuando na área de estágio, de formação de professores, na pós-graduação, no mestrado e agora doutorado em ensino de História e Prof. de História. Mas a minha trajetória, assim como do Francivaldo, começa lá atrás, nos anos 80, como professor da educação pública em São Paulo, passando ali por vários cargos, desde coordenador até chegar à direção de escola. Ingressei no ensino superior privado nos anos 90, passei pelo Ministério da Educação nos anos 2000, no segundo mandato do governo Lula, e lá eu participei da elaboração de editais para o Programa Nacional do Livro Didático da Educação de Jovens e Adultos, que foi lançado em 2010. Meu primeiro SNH, o meu primeiro Simpósio Nacional de História, foi em 1995, lá em BH, onde a gente vai se encontrar. Eu me filiei na AMPU em 1999, logo que entrei no ensino superior, porque na época ainda não havia essa possibilidade dos professores da educação básica. Na AMPU eu participei, assim como o Francivaldo e vários colegas aqui, de vários coletivos, tanto no GT de Ensino de História e Educação, na segunda secretaria e também como editor da revista História Hoje. Também fui recentemente, agora no último biênio, diretor da AMPU Paraná. Então temos aí uma longa trajetória de lutas dentro da entidade que se conjuga com a luta que é a nossa luta da nossa vida profissional, sempre assumindo compromissos e lutas coletivas, seja pela educação pública, o ensino de história, na educação básica, com os sindicatos, com os coletivos que existem nessa instância, na AMPU e também na universidade. É por isso que, com essa disposição, que integro essa chapa coletiva, ampla, plural, que tem esse título de compromisso e luta, sabendo exatamente, como o Francivaldo falou, dos desafios do nosso tempo, dos nossos duros tempos que temos enfrentado nos últimos anos, mas sempre acreditando nessa força plural coletiva da entidade e que a AMPU representa numa construção já de longa data. Pretendo contribuir com esse coletivo para reforçar essa luta pela história, especialmente pelo ensino de história. Estou no Paraná e sei muito bem que precisamos e estamos enfrentando aqui a plataformização do ensino, a precarização das escolas, a precarização da profissão docente e a militarização e a privatização. Somos completamente comprometidos com a luta pelo retorno da história como disciplina escolar obrigatória e pela autonomia do professor em sala de aula. Por fim, agora, quando estive no AMPU Paraná, realizamos um evento com uma marcante presença indígena e de movimentos sociais aqui no Paraná. É com essa experiência, essa bagagem, mas principalmente no diálogo amplo, coletivo, que a gente pretende desenvolver tanto no Paraná como no Brasil, que a gente ocupará a vice-presidência para construir um evento que seja marcante, que seja pulsante, que seja plural e que traga uma contundência temática, colocando a nossa entidade num espaço que ela merece ter na sociedade brasileira, ecoando vozes plurais que ela contém dentro de si mesma. Então, agradeço aí a oportunidade e vamos continuar a prosa. Obrigado, professor Paulo. Passo a palavra agora para a professora Beatriz Kushner, da AMPU Rio, que é candidata a diretora de Patrimônio Cultural, Arquivos e Museus. Beatriz. Olá a todos e todas as pessoas que em algum momento assistirão esse vídeo. É com enorme prazer que estamos aqui apresentando as propostas dessa chapa e foi-me dada a missão de ouvir e sintetizar as demandas para a diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivos e Museus. Bom, eu sou Beatriz Kushner, doutora em História pela Unicamp e com atuação nos últimos 20 anos na pesquisa histórica, na docência e na gestão e na reflexão sobre os arquivos públicos brasileiros. Eu estou na seção Rio de Janeiro da AMPU desde 1986 e em cargos de direção desde 2012. Atualmente, eu sou a presidenta para o biênio 2024-26, numa proposta de reflexão sobre a nossa atuação no ensino básico e nas políticas públicas para os acervos e as instituições de arquivo. Desde 2020, eu estou na vice-presidência da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro e faço parte do corpo fundador do primeiro programa de pós-graduação em gestão de documentos e arquivos na Escola de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Entre 2005
Em 2020, eu tive o privilégio de dirigir o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e, assim, pensar e propor as políticas arquivísticas da cidade, uma das primeiras capitais a ter uma legislação municipal para os arquivos. Em 2011, fiz parte do comitê organizador da primeira Conferência Nacional de Arquivos. E desde 2015 eu represento a Associação Nacional de História no Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. A ANPU está no CONARC desde 1995 e os seus presidentes indicavam a representação. A partir de 2019, essa escolha é por edital público e seleção por currículo. E, nesse sentido, eu cumpro um mandato. Componho conselhos vinculados ao Arquivo Nacional, ao CONARC, à Associação Latino-Americana de Arquivos e ao Conselho Internacional de Arquivos. Eu destaco o Memória do Mundo Brasil, da Unesco, e o Comitê de Acervos Luso-Brasileiros, a COLUSO, entre alguns outros. Em outubro de 2019, se formou em Ouro Preto o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. E, a partir de agosto de 2020, o Fórum passou também a se articular em núcleos estaduais, fazendo uma capitalização da sua mobilização. Desde 2023, eu divido com o sociólogo Gabriel Cid a direção da seção Rio de Janeiro desse fórum. Eu desejo que essa participação na diretoria seja uma escuta. Então, nós gostaríamos muito de ouvir os historiadores e as historiadoras sobre esta temática. Então, desejamos muito ouvir a todos os historiadores e as historiadoras que pesquisam, trabalham e refletem no e sobre os arquivos públicos, os acervos, os patrimônios culturais e os museológicos. Para tal, estamos abertos a receber suas contribuições pelo e-mail desta chapa. E, caso desejem, também podemos marcar uma conversa e saber, assim, as demandas da área. Deixamos, de toda forma, alguns pontos que consideramos relevantes como meta dessa diretoria nesta chapa. E desejamos muito incentivar a instalação de arquivos públicos municipais e estaduais, fortalecendo a política de recolhimento e disponibilização de documentos nas 3 esferas de governo, compreendendo que política pública de arquivos é a garantia de direitos e a inclusão pela cidadania. E, assim, com esses espaços de trabalho, lutar por concursos públicos para os servidores de arquivos, entre eles os historiadores, e, para tal, é fundamental que a profissão esteja inclusa nas carreiras possíveis de concurso nas esferas de governo, e isso precisa ser uma grande luta coletiva. E, assim, nos engajarmos nas lutas por memória, justiça e reparação, tendo no projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional o mais importante projeto em rede no país, e precisamos novamente colocá-lo em pauta. Nesse sentido, deixo aqui a minha vontade de poder colaborar e estar, de alguma maneira, congregando os desejos da área para essa questão. Muito obrigada. Obrigada, professora Beatriz. A gente passa a palavra agora para o professor Walter Valdevino do Amaral, da ANPU Pernambuco, que é candidato a diretor de Equidade e Diversidade de Gênero. Professor Walter. Olá, pessoal da Chapa, Vitória e todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Meu nome é Walter, sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, tanto no curso de graduação quanto no curso de pós-graduação em História. Aqui na universidade eu venho coordenando o CACTUS, Núcleo Unicap de Estudos de Gênero, desde o ano de 2017. E desde o ano de 2018 eu faço parte do GT de Gênero da ANPU Nacional, e nesse atual momento eu venho coordenando o GT de Gênero ANPU Pernambuco no biênio de 2024-2026. Atualmente eu venho desenvolvendo pesquisas sobre as relações de gênero e violência políticas de gênero na Câmara Municipal do Recife. Na Diretoria Equidade e Diversidade de Gênero e Pautas LGBTQIAPN+, afirmamos nosso compromisso com a diversidade e os direitos humanos no sentido de contribuirmos com um ANPU cada vez mais plural. Entre outras coisas, pretendemos desenvolver debates e formações sobre gênero e sexualidades a partir da perspectiva decolonial e interseccional. Pretendemos também desenvolver espaços de reflexão sobre a história das mulheres a partir da Lei 14.986, de 2024, no intuito de contribuirmos, enquanto associação, para profissionais da educação básica. Pretendemos também estabelecer conversas e estratégias para o fortalecimento de espaços de história e memória LGBTQIAPN+, como arquivos e museus que trabalham com essa temática.
e como os demais colegas, pretendemos também ampliar o diálogo com os pesquisadores e pesquisadoras da associação, para que assim possamos contribuir com uma associação cada vez mais plural, dinâmica e especificamente com pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a temática de gênero e sexualidade. É isso, pessoal, e sigamos com o nosso compromisso e luta. Muito obrigada ao professor Walter. Eu passo agora a palavra ao professor César Augusto Queiroz, da AMPU Amazonas, que está candidato a editor da Revista Brasileira de História. Muito obrigado, Vitória. Eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, também do Programa de Pós-Graduação de História aqui da UFAM, onde eu coordeno o Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, o LABUTA. Fui também coordenador do Programa de Pós-Graduação de História, fui coordenador nacional do GT Mundos do Trabalho, assumi coordenação de Parfor também aqui e atualmente sou membro do Conselho de Altos Estudos do Arquivo Nacional. Para essa gestão, eu integro a chapa Compromisso e Luta na condição de candidato à função de editor-chefe da Revista Brasileira de História, que muito me honra. Bom, na UFAM eu fui editor-chefe da nossa revista, A Canoa do Tempo, uma revista do Programa de Pós-Graduação de História, quando tive também a oportunidade de participar do Fórum de Editores, desde a sua criação. Quem conduziu a criação desse fórum foi a professora Cláudia Viscardi, inclusive. Isso me deu a oportunidade de criar aqui dentro da universidade, no âmbito da UFAM, um programa de apoio aos periódicos científicos, o PAPIC-UFAM. Programa que tem o objetivo de manter o nosso portal de periódicos e contribuir também para a qualificação dos periódicos que nós temos aqui na universidade. Na AMPU, e nessa RPH, nós assumimos o forte compromisso de fortalecer e consolidar essa tão prestigiosa revista, a Revista Brasileira de História, buscando manter e qualificar o trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido ao longo de todo esse tempo, através de uma gestão baseada no diálogo e muito atenta às demandas da comunidade historiadora. Para isso, nós buscamos construir um conselho editorial bastante heterogêneo e representativo da pluralidade e da multiplicidade do nosso campo, com a presença de pessoas das 5 regiões brasileiras, um conselho bastante heterogêneo e plural, atento para a diversidade étnico e racial e atento à diversidade de gênero. Nós convidamos os colegas e as demais pessoas interessadas a conhecerem a carta proposta para a RBH, que está disponível nas redes sociais da chapa Compromisso e Luta. Contamos com o apoio e a participação de todos vocês e de todas vocês ao longo desse processo. Muito obrigado, eu fico aberto à conversa, ao diálogo e à construção coletiva, que é sempre o mais importante. Obrigado. Obrigada, professor César. Eu chamo agora a professora Ângela Ferreira, da AMPU Paraná, que está candidata como diretora de ensino de História e Formação Profissional. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Sou professora há 25 anos e nos últimos 19 anos professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, onde atuo como professora na área de ensino de História e formação de professores. Na pós-graduação eu estou na docente do Prof. História desde 2016, quando implantamos o programa aqui na UEPG, e também desde 2016 atuando na coordenação do Prof. História, intercalando entre coordenação e vice-coordenação do programa. Na UEPG também eu já ocupei o cargo de coordenadora de curso por 3 vezes. 2 dessas vezes eu ocupei o cargo para fazer a reformulação curricular, e para pensar a formação de professores e a formação dos profissionais de história, em função das reformulações de curso exigidas pelas últimas diretrizes curriculares para a formação de professores. E também na reformulação de currículo do nosso curso de bacharelado. Na UEPG é uma das poucas instituições do Brasil que também tem curso de bacharelado. E na diretoria de ensino de História e formação do profissional de História, eu entendo que deve ser um espaço de debate justamente sobre essas imposições curriculares nada democráticas a que nós temos sido submetidos nos últimos anos, com essas mudanças curriculares, especialmente a partir de 2019. As diretrizes de 2015 eram uma possibilidade de alteração curricular, de adequação curricular bastante interessante, discutida na categoria, mas as diretrizes de 2019 que nos foram impostas são muito complicadas e com muito pouca alteração
na de 2024. Então, acho que essa diretoria deve ser um espaço para esse debate. E também um debate sobre o lugar da nossa profissão no presente. A nossa profissão na escola, a nossa profissão na sociedade em geral, especialmente diante da precarização da profissão e da evasão que nós temos vivido nos cursos de formação de professores. Então, é um dos temas que precisa estar presente na nossa entidade. Muito obrigada, professora Ângela. Eu chamo agora, então, o professor Fernando Seffner. Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Fernando Seffner, né? Eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde já trabalho há 32 anos, né? Sou alocado na área de ensino de história e pertenço à seção Rio Grande do Sul da AMPU. Sou um associado desde 1997, fui conferir lá no meu cadastro, né? Adimplente desde 1997. Eu estou de candidato a editor-chefe da revista História Hoje, né? Uma revista A1 da nossa associação, com foco no ensino de história, que tem uma história já de credibilidade, uma tradição de credibilidade no campo, né? Eu fiquei muito feliz com a indicação do meu nome, feita por diversos colegas, assim, foi assim possível recusar. Eu acho que é uma indicação que é uma honra para a gente, né? Eu já integro o conselho editorial da revista História Hoje, como eu integro também o conselho editorial de algumas outras revistas no campo da educação e no campo da história. Eu sou parecerista também de longa data em revistas A1, tanto na educação como na história, e sou bolsista de produtividade do CNPq. Quanto à AMPU, eu tenho uma participação regular de muitos anos já nos encontros tanto nacionais como em muitos encontros regionais. Eu também participo da AMPED, onde tenho encargos e também participação regular nos eventos. Participo também da associação que o campo de ensino de história tem, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores do Ensino de História, né? E que se reflete também no GT Ensino de História da AMPU. O campo do ensino de história, como não é novidade para ninguém, ele é um campo atualmente de muita luta, e eu tenho uma parceria de longa data com o colega Fernando Pena, da Federal Fluminense, que vai integrar o conselho editorial também, no campo do que a gente vem chamando de educação democrática, que é o nosso instrumento para a defesa, né, da liberdade de ensinar de professores e professoras, um patrimônio que a gente traz para a revista nesse momento, né? É também um instrumento de luta contra essa série de movimentos de caráter reacionário, conservador, quando não fascista, como são o Escola Sem Partido, o Ideologia de Gênero e movimentos similares, que, entre outras coisas, atacam fortemente a disciplina de história em todos os níveis de ensino e os e as docentes que se encarregam dela. Com relação à revista, a gente desenhou com consulta, aquela que foi possível nesta corrida contra o tempo, né? Um programa que tanto segue o que já foi feito na gestão passada, na anterior, né? Com algumas novas sessões que a revista inaugurou, que a tornaram uma revista mais atraente, com mais janelas e focos sobre as várias partes do campo do ensino de história, né? A gente tem também desenhado com o colega César ali da Revista Brasileira de História, uma participação articulada no Fórum de Periódicos Científicos da área da história, né? E naquilo que interessa nos últimos anos de maneira muito forte para qualquer associação, a gente tem um cuidado não só nas trajetórias individuais, na minha particularmente, zelar pela multiplicidade tanto das abordagens teórico-metodológicas, no caso as relativas ao fenômeno do ensino de história, como também garantir a mais ampla diversidade em relação aos chamados marcadores sociais da diferença, tanto nos artigos, como no corpo de autores, como nos dossiês, né? As pertenças de região, gênero, sexualidade, raça, cor, né? Orientação teórico-metodológica, reafirmando a importância da revista e da nossa associação como um ponto de encontro interdisciplinar e interseccional da produção do conhecimento no ensino de história. Eu estou muito feliz de participar desse grupo da Chapa Compromisso e Luta, né? Coincide que os nossos
eu e meu colega da Revista Brasileira de História, podemos dizer que é um compromisso de luta de norte a sul, porque um está no Rio Grande do Sul, outro está no Amazonas, né? O leste e o oeste estão contidos, enfim, só há 2 revistas, né? Fico à disposição, a revista fez uma carta proposta de programa também, que está posta nos nossos sites e materiais de divulgação, né, onde tem também o e-mail do nosso grupo para que se mandem sugestões. Era isso, gente, muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigada, professor Fernando. Eu passo a palavra, então, para a professora Carina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, da AMPU Pernambuco, que é candidata a diretora de Assuntos Profissionais e Relações Institucionais. Olá, saudações. Eu sou Carina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, um nome comprido, mas que não está ligado a nenhuma origem nobiliárquica localizada nas gerações anteriores da minha família. Aliás, eu faço parte da primeira geração de pessoas graduadas e sou a primeira pessoa com doutorado na minha família extensa. Sou formada no curso de licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado nesta mesma instituição e doutorado na Unicamp, com período de estágio sanduíche na Universidade de Chicago. Sou professora no curso de História da Universidade do Estado de Pernambuco, nossa querida UPE. Sou também professora permanente do Prof. História e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental, que é voltado principalmente a comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, ambos os programas da UPE. Eu nasci na região do Triângulo Mineiro e esse trânsito pelo Brasil me colocou em contato com diferentes áreas e instâncias profissionais brasileiras e eu sigo aprendendo demais. Tive a honra de ser presidenta da AMPU Pernambuco no biênio 22-24. Coletivamente, organizamos um evento no interior em 2024 com a presença e a atuação de comunidades e lideranças indígenas e quilombolas. Dentro desse evento estadual, fizemos um fórum de ensino de história em que uma negra, drag queen, historiadora, deu uma aula a respeito do movimento negro no Brasil para professores da rede pública e privada no município e para os associados da AMPU Pernambuco. Então, tratou-se também de uma conexão com os caminhos da história pública. Sou membro do GT, Povos Indígenas na História, da AMPU Brasil, desde a sua formação em 2009. Sou também responsável pelo canal desse GT, tenho orgulho de ser uma das fundadoras do GT Indígenas na História da AMPU Rio Grande do Sul e participo ativamente do GT História Indígena na AMPU Pernambuco. Estamos envolvidos em âmbito de AMPU Nacional, IGT de História Indígena, em propostas de avaliação de cursos novos de APCN, interdisciplinares, né, em redes direcionadas à formação de professores indígenas e quilombolas. Eu também estou participando das discussões sobre a participação da AMPU Brasil no Fórum Memória, Verdade, Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas. E isso é feito em conjunto com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a 6ª Câmara da Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Instituto de Políticas Relacionais, o IPR, e o Observatório de Direitos e Políticas Indígenas da UNB. Não sei medir o quanto de honra e oportunidade há na indicação do meu nome para a Diretoria de Assuntos Profissionais e Relações Institucionais, mas eu posso dizer que para alguém que iniciou sua jornada nos mundos do trabalho, na classe trabalhadora operária e sindicalizada em Minas Gerais e virou professora universitária de História numa instituição pública na região Nordeste, eu sei que a gente vai buscar dar o nosso melhor. Também tenho muito respeito pelo passado da nossa associação, respeito pelos olhos no futuro que eu vejo, né, entre os meus colegas, e especialmente sobre a diretoria de relações institucionais e assuntos profissionais. Eu acho que um dos maiores objetivos é promover ações para a implementação da Lei 14.038, cujo objetivo é garantir a discussão e o efetivo funcionamento da profissão de historiador e historiadora, historiadores,
assim também como as especificidades das suas atribuições e o mercado de trabalho. Isso inclui, com certeza, o debate com profissionais do ensino da história, arquivos, como destacou Beatriz Kushner, empresas de consultorias, museus, mídias, patrimônio e outras categorias. Por fim, meus projetos de pesquisa, de modo geral, são sobre história dos povos indígenas, Brasil colonial e imperial e fronteiras. Obrigada, estamos com a chapa Compromisso e Luta. Muito obrigada, professora Karina. Eu passo, então, a palavra agora para o professor Arrovani Luiz Fonseca, da AMPU São Paulo, candidato a diretor de Ensino de História e Educação Básica. Saudações a todos e a todas. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dividindo esse espaço com os colegas, e feliz também por ter a indicação do meu nome para essa pasta tão importante. Eu vou me apresentar. Eu me chamo Arrovani Luiz Fonseca, sou professor da Educação Básica no estado de São Paulo há mais de 26 anos, tenho formação em História pela Unesp de Franca, especialização pela PUC São Paulo, pelo Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Arcos, mestrado pela Unesp de Franca, doutorado pela PUC São Paulo. Fui professor do curso de História da Fundação de Ensino Municipal Bragança Paulista, entre 2012 e 2014, e devo dizer que entrei em contato de forma muito aproximada com o ensino de história. A grande culpada disso, em parte, é a Vitória, que na pandemia dirigiu um lindo projeto pelo LAPEIS, que era o bate-papo com o ensino de história. Naquele tempo tão arvorado de medo, de confinamento, a Vitória chegou e conseguiu trazer excelentes debates e discussões que me despertaram bastante. Parabéns, Vitória, e obrigado. E aí, nos últimos 6 anos, eu tenho tomado contato com as questões de ensino de história no momento do meu ingresso ao GT de Ensino de História e Educação da AMPU São Paulo. Eu tenho obtido contato com as questões mais candentes que acontecem aqui em São Paulo, principalmente com as questões de formação do professor, de políticas públicas ditadas pelo setor privado, com as questões ligadas às reformas do ensino médio, né, acompanhada de sua terrível plataformização, a questão dos itinerários formativos proposto pelo novo ensino médio, tanto na primeira reforma como na segunda também. Estando no chão da sala de aula, eu também devo levar em consideração o agravamento da presença das humanidades, das grades curriculares aqui do meu estado, como também tenho ouvido dos outros estados também. Há uma redução das humanidades, em especial sociologia e filosofia aqui em São Paulo, e isso tem despertado muitas discussões entre os pares da filosofia, da sociologia, da geografia. Recentemente, o GT de Ensino de História da AMPU São Paulo participou da construção de uma nota técnica com a presença do REPU, GEPUD, ANPOF e outras entidades, diagnosticando o quadro bastante severo aqui, o que tem acarretado, de maneira geral, uma desprofissionalização dos professores, que são obrigados a lecionar componentes curriculares fora da área da sua formação, e a precarização do próprio trabalho docente, que tem acendido um alerta quanto ao campo de trabalho de professores, tanto na ativa como dos futuros professores que as graduações pelo país irão formar. Devo mencionar que estou atualmente no GT de Ensino de História da AMPU-BR, desenvolvendo um projeto com a professora Marcela Albani e a Vanessa Espinosa, que é o projeto e um ensino de história que trata de questões da nossa contemporaneidade e que estão também associados ao ensino de história. Nesse mesmo GT, nos últimos tempos, temos discutido sobre a questão da criação da área de pesquisa em ensino de história, que é uma questão bastante delicada. Nós temos que aprofundar essas questões para seguir no reconhecimento de uma área de ensino de história, como pesquisa, já que temos o Profhistória, temos também outros programas de pós-graduação pelo país, em que há linha de pesquisa em ensino de história, e acredito que, com essa minha experiência de mais de 26 anos lecionando e me envolvendo com as questões atuais do ensino de história, diante desse estado de coisas, eu estou em compromisso com a chapa Compromisso e Luta, esperando colaborar para discutirmos e aprofundarmos os debates necessários para resistir e avançar sobre esse estado de coisas. Eu deixo meu muito obrigado pela oportunidade de poder falar e
vamos seguindo nesse belo espaço de fala, junto com os nossos colegas aqui. Muito agradecido. Obrigada, professor Arrovani. Eu vou aproveitar o ensejo e vou me apresentar. Meu nome é Vitória Azevedo da Fonseca, eu sou nascida no Rio de Janeiro, com pai capixaba, mãe mineira, né? Já morei em vários lugares do Brasil, e fiz a minha formação na Unicamp, fiz o mestrado a graduação, licenciatura em História e o mestrado na Unicamp, onde eu estudei cinema, fiz o doutorado no Rio de Janeiro. No meu doutorado, eu pesquisei o processo de pesquisa para a construção de roteiros cinematográficos. Então, a preocupação em relação à divulgação do conhecimento histórico, ele está presente desde o momento que eu comecei a estudar cinema, porque a escolha do cinema, e principalmente do cinema brasileiro, foi pensar como esse meio de comunicação constrói visões e olhares sobre o passado, colaborando para construir uma cultura histórica. Eu concluí o doutorado em 2008, e depois disso eu fui atuar na educação básica. Desde a época que eu estava estudando sobre cinema brasileiro, eu já tinha preocupações relacionadas ao ensino de história, e isso só se intensificou a partir do momento que eu passei a dar aula na educação básica pública. Eu passei vários anos como docente no ensino fundamental e no ensino médio no estado de São Paulo. Foi quando eu comecei a me aproximar do GT de ensino de história e educação e passei a brigar na ANPU por mais espaço para os professores de educação básica. E desde 2018 eu estou na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, atuando na formação de professores no ensino superior numa universidade pública. Desde 2008, eu venho trabalhando e atuando na defesa do ensino de história e me envolvendo em projetos que, de alguma forma, trouxesse a questão da história pública. Durante a pandemia, eu e Marcela Albani, a gente concebeu e coordenou um projeto que foi muito importante, citado pelo professor Arrovani, que foi o bate-papo sobre ensino de história, que era uma forma, não apenas em seu conteúdo, mas também na forma como era pensado, para aproximar as pessoas e também construir um espaço de afeto, um espaço que pudesse agregar pessoas naquele momento tão difícil que a gente passou. Foi um momento de acolhimento em que nós conseguimos construir conexões ali, durante aqueles mais de 50 exibições que foram feitas. No ensino superior, eu já fui vice-coordenadora do curso de História, já atuei como coordenadora do programa de pós-graduação interdisciplinar profissional em Ciências Humanas, atualmente faço parte desse programa enquanto docente, tenho orientado trabalhos nesse sentido, e também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de História, a ABE. Atualmente, eu coordeno o projeto Histórias em Redes, que é uma proposta de construir a divulgação do conhecimento construído sobre a cidade, que no caso, atualmente, é a cidade de Diamantina, através de roteiros históricos turísticos com informações sendo acessadas em dispositivos móveis. Esse projeto está em andamento desde 2019 e nós estamos criando uma espécie de protótipo para implementação e para que depois ele possa ser, eventualmente, implementado também em outros espaços. É um projeto que eu considero de história pública, mas também ligada ao ensino de história e ao ensino de história no espaço urbano. Eu fiquei muito honrada por ter sido convidada pelo professor Francivaldo, indicado por outros colegas que conhecem o meu trabalho e a minha trajetória desde a época da atuação na educação básica, para compor essa chapa. Uma chapa que foi construída a partir de um diálogo de diversos lugares do Brasil, com profissionais, como a gente está vendo aqui, extremamente qualificados em suas diversas áreas, para atuar na diretoria. A ANPU vem atuando de uma forma cada vez mais ampla, buscando se inserir em diversos meios de comunicação, para que essa comunicação possa ser mais efetiva. A proposta é fazer um trabalho que envolva muito escuta, que é o ponto fundamental para se pensar no processo de comunicação. Eu convido vocês, então, a conhecer a nossa carta-programa e
a nos acompanhar pelas redes. Convido a todos, então, votem. Compromisso e luta para o fortalecimento da ANBU. Bom, agora, como mediadora, eu chamo o professor Amilcar Araújo Pereira. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com meus colegas, minhas colegas, dessa chapa que vai cumprir um papel importante, inclusive nesse processo de eleição, né? O fato de estarmos aqui dispostos a apresentar possibilidades, né? Projeto, ideias, é um processo que me parece importante para o fortalecimento da instituição, né? Da Associação Nacional de História. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou formado em História, fiz o meu doutorado em História, eu sou formado na UFRJ, na graduação, fiz um mestrado em Ciências Sociais na UERJ, fiz o meu doutorado na História na UF, na Universidade Federal Fluminense, e atuo na UFRJ com o ensino de História, né, como professor de ensino de História, e trabalhando no processo de construção de uma área de relações étnico-raciais no âmbito da educação, no âmbito do ensino de História, na UFRJ há 16 anos, mas eu trabalho como professor de História há 23 anos, desde o início, desde, na verdade, o final da minha graduação, desde a minha pesquisa, a primeira pesquisa para a elaboração da minha monografia de graduação, hoje chamam de TCC, eu já me dedicava ao estudo das relações étnico-raciais no Brasil, fiz um TCC, uma monografia sobre um grande músico negro, um personagem importante da cultura brasileira, que era absolutamente desconhecido do grande público, mesmo tendo nome de rua, nome de escola, enfim, um grande personagem que provavelmente vocês não conhecem, chamado Paulo Silva. Cheguei até recentemente num projeto junto com a professora Marta Abreu, lá da UF, a escrever um livro sobre esse personagem, sobre o Paulo Silva, refletindo sobre as relações étnico-raciais no Brasil. Então, atuo na UFRJ há muitos anos, né? Desde 2009, sempre com a temática das relações étnico-raciais, buscando contribuir para a implementação da Lei 10.639 de 2003, depois atualizada pela Lei 11.645 de 2008, que determinam a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação do Brasil, em todas as escolas, e impactando muito diretamente o ensino superior. Tenho realizado pesquisas no âmbito das relações étnico-raciais há muitos anos, não só no Brasil, inclusive pensando possibilidades de articulação a partir da minha compreensão da luta antirracista como transnacional, né? Compreendo e estudo o movimento negro transnacional há muitos anos. Em função dessa pesquisa no âmbito internacional, eu tive a oportunidade de ser pesquisador visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Mais recentemente, em 2023, eu fui convidado a ser professor visitante na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde hoje eu coordeno um projeto em parceria com a professora Catherine Moller, que tem como título Educação Antirracista em Perspectiva Transnacional, para o qual enviamos dos programas de pós-graduação em Educação, em Ensino de História e em História Social aqui da UFRJ, e também do mestrado em Educação da UNEB, da Bahia, mandamos 10 estudantes que acabaram de completar o período de 6 meses de estágio de pesquisa, de mestrado ou doutorado de sanduíche, lá na Universidade de Cambridge. Esse grande projeto ele é financiado pela CAPES, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Tenho produzido pesquisa em âmbito internacional também e atuando muito intensamente aqui no Brasil, nesse sentido de promover, de potencializar tanto o processo de implementação dessa legislação, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e indígenas, mas também o próprio campo da pesquisa na área das relações étnico-raciais e da educação antirracista. Nesse sentido que eu comecei a atuar no Prof. História desde a primeira turma, né? Eu participei do processo de construção na UFRJ, que é a instituição base do Prof. História Nacional, desde o início do processo. Inclusive, ajudei a elaborar dessa disciplina que se chama Relações Étnico-Raciais e Ensino de História, que é ofertada hoje pelo Brasil todo. Diante dessa experiência desenvolvida com pesquisa, com atuação no âmbito
do ensino de história, sobretudo, mas da área de história de maneira mais ampla, é que eu pretendo contribuir a partir do convite que a mim foi feito. Fui convidado a contribuir e, na medida do possível que sejamos eleitos, né, pretendo contribuir de maneira intensa para o processo de implementação dessa legislação. Um elemento fundamental da nossa proposta é buscar ouvir, buscar aprender com professoras, professores que têm trabalhado nesse sentido de implementar a Lei 10.639, a Lei 11.645 pelo Brasil afora, buscar conhecer essas experiências, dialogar a partir desse conhecimento para contribuir, na medida do possível, para que esse processo se amplie na educação básica, no sentido de que as pessoas conheçam as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação básica, mas também buscar contribuir para a ampliação desse campo de pesquisa, de estudos que são, aqui no Brasil, que a gente nomeia como as relações étnico-raciais. E, nesse sentido, promover uma educação que seja antirracista. Estamos na luta e, com muita honra, estamos aqui participando dessa chapa, propondo debate, propondo alternativas, propondo possibilidades para avançar no debate sobre a implementação dessa legislação que é tão importante para transformar a cultura, para transformar a educação brasileira. Muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigada, professora Amilca. A gente chama, então, o professor Marcos Abreu Leitão de Almeida, da AMPU São Paulo, que é candidato a secretário-geral. Prezados colegas, meu nome é Marcos Leitão de Almeida, eu sou professor de História da África na Universidade de São Paulo, sou associado na AMPU através da seção estadual de São Paulo e gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória e das razões que me levaram a integrar a chapa Compromisso e Luta. A minha formação acadêmica e trajetória profissional se desenvolveram entre o Brasil, os Estados Unidos e Angola. Eu sou doutor em História da África pela Northwestern University, com passagens também pela Unicamp, por Harvard e pela Universidade de Michigan, onde atuei como pesquisador de pós-doutorado. Minha pesquisa se concentra na história da escravidão, na história da África e do Atlântico Sul, com enfoque na história com enfoque na longa duração dos povos do Baixo Congo, na África Centro-Ocidental. Eu tenho trabalhado com métodos interdisciplinares que articulam a linguística histórica, a arqueologia e a análise documental, com o objetivo de compreender como os africanos de distintas regiões do continente elaboraram nas suas próprias categorias, interpretações e estratégias em relação à escravidão, incluindo formas de resistência e transformação ao longo do tempo. Além da produção acadêmica, a minha atuação inclui forte envolvimento com a vida institucional das universidades pelas quais eu passei. Eu fui vice-presidente da Organização de Estudantes de Pós-Graduação em História na Northwestern, representando as demandas dos pós-graduandos junto à direção do departamento. Eu também integrei a Força-Tarefa Pós-Graduandos com Crianças, que propôs e conseguiu implementar políticas concretas de apoio a estudantes de toda a universidade, como licença parental, auxílio creche e espaços de apoio à lactação. Essa experiência reforçou para mim que a luta por condições de estudo e de trabalho mais justas também é uma forma concreta de defender a democracia pela inclusão universitária. Na Universidade de Michigan, eu integrei também o projeto chamado Terceiro Escravismo, que é uma iniciativa interdisciplinar liderada pelo professor Earl Lewis, dedicada a mapear e combater as formas contemporâneas de escravidão em escala global. Hoje, como professor da USP, meu foco está na consolidação do campo da história antiga da África no nosso país, buscando aprofundar e ampliar as presenças de temas sobre a África nos currículos, na pesquisa e também no debate público. Aceitei muito honrado o convite para integrar a chapa Compromisso e Luta como secretário-geral da AMPU, porque eu acredito no papel fundamental da nossa associação na defesa da história na escola pública, da disciplina de história e da valorização de nossa profissão, em toda a sua diversidade regional, temática e metodológica. Como secretário-geral, gostaria de contribuir para, entre outras coisas, fortalecer os canais de comunicação da associação, tanto no plano nacional quanto internacional, aprimorar o apoio técnico e administrativo às sessões estaduais e valorizar a memória institucional da AMPU, sempre em diálogo constante com as novas gerações e com os desafios do presente. Nós vivemos um momento político que exige responsabilidade,
que exige firmeza, mas também escuta para as múltiplas vozes que compõem o mundo da história. Em resumo, eu faço parte dessa chapa para somar, com espírito coletivo, compromisso institucional e convicção democrática. Muito obrigado, amigos, e vamos juntos sempre. Muito obrigada ao professor Marcos. Eu chamo agora, então, a professora Cristiana Costa da Rocha, da AMPU Piauí, que é candidata à primeira tesoureira. Olá a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa chapa e vou falar um pouco sobre quem sou eu. Eu sou professora de História, tenho formação em História pela Universidade Estadual do Piauí, sou professora de História do curso de História da Universidade Estadual do Piauí, fiz mestrado e doutorado em História, mestrado na UFC e doutorado na Federal Fluminense. Estou coordenando um programa de pós-graduação interdisciplinar na UESC, que é um programa Sociedade e Cultura. Tenho experiência em pesquisas no mundo do trabalho, ruralidade, né, e integro junto com o Francivaldo, a Rede Amazônia de Estudos Rurais. Eu queria, na verdade, gostaria de destacar brevemente 2 objetivos estabelecidos na nossa proposta, que, primeiro, estender as modalidades de filiações da AMPU para estudantes da graduação e pós-graduação lato sensu. Isso dentro dos objetivos da proposta. O segundo, avaliar junto ao setor financeiro da entidade a proposição de alteração de regimes que estabeleça a melhor distribuição da arrecadação das anuidades entre as AMPUs estaduais e nacional. Bom, eu penso que esse setor é um setor, obviamente, central, um setor muito importante, um setor que vai gerenciar recursos. Acredito que essa chapa tem esse compromisso, né, estabelecido. Esses pontos que eu destaquei são pontos que são importantes e foram pensados também, né, junto com os colegas, obviamente, e penso que a gestão financeira, ela cria uma base, né, para pensar a gestão de um modo geral, e que, nesse sentido, nós possamos trabalhar juntos, né, com a composição, né, da chapa Compromisso e Luta, para contribuir com a democratização do ensino e todas as discussões que vêm sendo colocadas, os pontos colocados pelos colegas, que são muito importantes, a centralidade que a chapa tem no debate sobre ensino, sobre a democracia, sobre as bases, sobre as pautas que são urgentes na nossa sociedade. Enfim, estamos juntas para contribuir com a chapa Compromisso e Luta, e gostaria novamente de agradecer o convite, claro, e me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, né, junto para pensar ideias e trilhar rotas para essa nova gestão da AMPU. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristiana. Eu chamo agora, então, a professora Eleide Gordon Plindley, que é candidata à segunda tesoureira. Olá a todos. Eu sou a professora Eleide Abril Gordon Findley, e eu sou professora sênior em uma instituição comunitária, que é a Univille, sediada em Joinville, Santa Catarina. Moro em Santa Catarina, sou paulista de nascimento, minha vida, maior parte dela vivida no ABC Paulista, de família de metalúrgicos. Então, também, como alguém já colocou aí, a primeira, né, da família conseguir ter acesso ao ensino superior. Mas quero colocar também que eu tenho a minha experiência na docência, sempre foi no ensino superior. Comecei no Rio de Janeiro, na SUAM, e aí quando me mudei para cá, para Joinville, aí eu estou na Univille desde 1990, que não era ainda universidade. Aí durante o período
na primeira metade da década, ela se transformou em universidade. Aí nós pudemos, inclusive, começar a nos candidatar a fazer pesquisa, né, porque até então era só docência. E nós somos, por sermos uma universidade comunitária, nós somos seletistas, recebemos por hora, mas já estamos acostumados. Mas também quero colocar para vocês que eu pesquiso desde a década, no final da década de 90 para cá, sobre propriedade da terra, baseada na história regional, a propriedade social da terra, o direito ao acesso, e por conta das pesquisas e participação nos simpósios da ANPU, eu acabei sendo convidada para integrar o Propietas, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Márcia Mota. Com relação ao setor que eu e Cristiana vamos, né, comandar, fomos convidadas para comandar, a tesouraria, eu queria dizer que nessa minha experiência, né, no ensino superior aqui em Joinville, por 6 anos eu fui tesoureira da Associação dos Professores da FUJE. FUJE é a fundação da região de Joinville, que é a mantenedora da Univille, porque nós somos uma fundação. E todo esse tempo tive que lidar com as questões financeiras e contábeis, né, da associação, ao mesmo tempo em que participava ativamente do processo de filiação dos professores, dos docentes, também das discussões, o incentivo para que esses mesmos docentes, né, buscassem a associação para que nós pudéssemos discutir as prioridades da carreira, as questões salariais e as condições de trabalho. E por isso eu acho que essa experiência que eu trago, né, que o Francivaldo soube e por isso muito generosamente me chamou para estar junto com colegas tão brilhantes nessa chapa, eu acredito que eu possa contribuir de uma forma, vamos dizer, significativa, porque também eu tenho muito claro que o setor da tesouraria, ele se constitui em uma área crucial de uma entidade, na medida em que seu papel é gerenciar as receitas e despesas, e através de gestão eficiente, financeira eficiente, criará as condições que permitirão o melhor desempenho da entidade. Dentro dessa concepção, dessa visão do papel da tesouraria, eu espero sinceramente que eu e Cristiana possamos trabalhar para que as demais diretorias possam cumprir com as propostas apresentadas aos associados. Por isso, eu espero, sinceramente, que a gente consiga estabelecer um bom diálogo para que a tesouraria não seja vista como um obstáculo ou alguma coisa assim, para que a ANPU nacional possa desempenhar esse papel que nós estamos propondo na nossa chapa Compromisso e Luta. Muito obrigado. Querendo conversar, dá uma passada aqui. Obrigada, professora Eleide. A gente chama agora o professor Cristiano Brito Monteiro dos Santos, que é candidato a diretor de cursos de História Pública, e ele é da ANPU Rio. Obrigado, professora Vitória. Boa noite. Minha graduação foi na UFRJ, em História, meu mestrado na UF, Federal Fluminense, em História, meu doutorado na UFRJ também em História. Eu sou especialista em História Digital, pesquiso sobre Games Studies, que são videogames, e a pergunta, o que isso tem a ver com História Pública? Bem, basicamente hoje a História Pública ela está muito centrada na dimensão digital e como ela atinge. Eu considero muito importante colocar aqui a minha trajetória. Antes de mais nada, Rio de Janeiro não dá conta. Eu sou Cristiano, da favela do Muquiço, do Rio de Janeiro, Guadalupe, certo? Zona Norte, fronteira ali com Zona Oeste do Rio de Janeiro. E qual é a importância disso? Mais importante que o Cristiano é a Dona Vera, minha mãe, diretora de Associação de Moradores na favela do Muquiço, em 1988, ela ajudou pessoas numa enchente terrível que teve, e ali eu compreendi a importância do coletivo, a importância da parceria, a importância da integração. E também foi muito interessante para ver como é bom ter uma mulher forte liderando um projeto político. E isso é fundamental na nossa organização. Enfim, fui para a História,
cursei. Já no terceiro período comecei a dar aula e ali tive a oportunidade de dar aula, terceiro período da graduação, de dar aula na Educafro, onde trabalhei por 7 anos, na Baixada Fluminense, Nilópolis, ali, Barra, Mesquita, e tive ali mais de 7 mil alunos, e ali surgiu meu objeto de pesquisa. Considero muito importante, porque quando eu falo de videogames, as pessoas pensam em IDH alto, e não. Pessoas pobres, de favelas da Baixada Fluminense, foram ali pessoas que trouxeram para mim, meus alunos que trouxeram para mim meu objeto de pesquisa. E é muito interessante ver a conexão, como que foram praticamente meus bolsistas de iniciação científica júnior, e em 2003 eu estava apresentando o primeiro trabalho de história de videogames do mundo. Foi o primeiro trabalho do mundo, e a história, o videogame não era visto como fonte como objeto da história, como uma fonte de pesquisa histórica. E, olhando tudo que acontece ao nosso redor, hoje nós temos influencers, nós temos gamers que têm canais de YouTube influenciando muito a política nacional e também combatendo a história. Nós temos uma série de correntes que elas confrontam os professores são tratados como inimigos, e enfim. O que eu proponho? Eu proponho que tenhamos um observatório de história digital pública, uma história pública digital, com vistas a ter muita atenção às fake news. Precisamos dialogar com instituições parceiras dentro do governo ou outras associações de professores na área de filosofia, sociologia, pedagogia, e também recentemente tivemos a aprovação em março do ano passado, de 2024, do Marco Legal dos Games. No Marco Legal dos Games, sancionado sem alteração pelo presidente Lula, nós tivemos a definição de que games serão alvo de editais com verbas públicas e produzirão materiais pedagógicos com essas verbas públicas. Então, games serão materiais pedagógicos, mas não houve observação de uma formação específica para que haja cuidado com esse conteúdo digital que será utilizado nas escolas. Portanto, proponho aqui que nossa gestão lute por um programa nacional de games docentes, inspirado no PNLD, Programa Nacional de Livros Docentes, que tenhamos também um programa nacional de games docentes, já que o governo vai financiar esses objetos. O outro é o IA para o Bem de Todos, que teremos até 2028, previsto pelo governo federal, em centenas de iniciativas, 23 bilhões de reais, com aplicação de inteligência artificial. E quais serão os desdobramentos para a educação, para o ensino de história, para a sociedade como todo, para a profissão de professores. Então, que também tenhamos essa relação em observatórios de inteligência artificial se relacionando com a história pública. Obrigado. Peço apoio a todas e a todos. Obrigada, professor Cristiano. Eu vou chamar agora o professor Leonardo Raiol Júnior, da Ampul Pará, né? Oi, pessoal. Eu me chamo Leonardo Raiol, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal do Pará, fiz parte da Associação dos Pós-Graduandos da Universidade Federal do Pará, e no momento sou candidato à diretoria de pós-graduandos. A proposta da diretoria é fomentar debates que pautam alguns pontos. O primeiro é o reajuste e a ampliação das bolsas de estudo. O segundo é a assistência estudantil para a pós-graduação, voltado para o atendimento socioeconômico e psicossocial. O terceiro ponto é a ampliação do programa de intercâmbio entre instituições internacionais. O quarto é construir um diálogo junto às entidades de pós-graduação para que os estudantes bolsistas sejam assegurados pela Previdência Social. E, por fim, a defesa e a ampliação das cotas raciais e de gênero na pós-graduação. Eu espero que eu possa somar com a diretoria e os demais colegas durante o biênio. Muito obrigado. Obrigada ao professor Leonardo.
Eu chamo agora o professor Ítalo Domingos, que é da AMPU Maranhão, né, que é candidato a diretor de pesquisa e pós-graduação. Professor Ítalo. Envio uma calorosa saudação a todas as pessoas que verão esse vídeo. Sou Ítalo Domingos Santiroque, professor associado da Universidade Federal do Maranhão, na UFMA, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, Conexões Atlânticas. Atuo na pós-graduação por mais de 10 anos e atualmente estou como vice-coordenador do programa. Eu vim de uma pequena cidade chamada Campos Altos, lá no sertão da Farinha Podre, hoje Triângulo Mineiro, filho de uma professora de escola municipal e de um professor de escola estadual. Entrei na graduação em 97, na UFMG, iniciei logo as pesquisas, né, graças à saudosa professora Beatriz Ricardina, e fui ativo militante do movimento estudantil, né, durante todo esse período. Fiz minha pós-graduação na Itália, sem bolsas de estudo, né, associando diversos trabalhos com os estudos. Retornei ao Brasil em 2010, fui professor substituto no Cefet, em Minas Gerais. Em 2013, superei o concurso para a Universidade Federal do Maranhão, no campus de Pinheiro, né, criado pelo REUN, localizado na Baixada Maranhense, um dos menores IDHs do Brasil, onde trabalhei com ensino, pesquisa e extensão e na administração universitária. Lá fiquei por 10 anos. Nos últimos anos estou como professor do Departamento de História no campus sede, em São Luís, e também atuo no PAFOR. Tenho uma significativa experiência em gestão e associações profissionais, já fui tesoureiro da Associação Brasileira de História das Religiões, que é uma das áreas que eu atuo. Fui presidente e vice-presidente da AMPU Maranhão, presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do 800. A diretoria de pós-graduação continuará trabalhando para fortalecer o Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Acadêmicos e Profissionais de História, órgão fundamental em defesa da qualidade da pós-graduação. Buscaremos fortalecer o diálogo com a coordenação da área na CAPES para buscar o aperfeiçoamento avaliativo e para promover o debate propositivo de ações que assegurem a qualidade do ensino da pós-graduação. Vamos trabalhar sempre por meio do Fórum dos Coordenadores para a construção de um sistema de avaliação das pós-graduações que seja mais humanizado, pela melhoria da plataforma Sucupira no que diz respeito à agilidade e eficiência do sistema, bem como na construção de uma ficha de avaliação mais objetiva. Vamos atuar junto à CAPES em busca de financiamento dos programas profissionais em História, quanto ao pagamento de bolsas e participação de editais de fomento à pesquisa e extensão. Temos um difícil desafio, mas vamos com compromisso e luta. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou chamar o Francivaldo, então. Agradecer, Vitória, pela condução, né, que foi esse lançamento, saudar os colegas que se apresentaram. Eu acho que na apresentação ficou muito evidente as diferentes trajetórias, mas, acima de tudo, aquilo que converge, que é justamente, acho que a defesa da associação, a defesa da AMPU, acima de tudo. Acho que nós temos aqui um coletivo de profissionais extremamente compromissados com a associação, que, dentro das suas expertises, né, estão construindo um esforço, né, para agregar esse conhecimento construído ao longo da sua trajetória com os desafios que estão vindo. Isso reflete muito nas proposições, né, que estão presentes na carta proposta da diretoria. Estou muito empolgado, a gente está muito feliz com essa convergência e estamos muito empolgados para poder atuar e, obviamente, fazer a AMPU cada vez mais forte, convidar outras pessoas para ouvir as nossas propostas, conhecer a carta-programa, conhecer as pessoas que integram os conselhos, conhecer mais as pessoas que integram os conselhos editoriais das revistas, que são dois grandes patrimônios importantes que a nossa associação tem, que a gente precisa zelar e cuidar com muito carinho e muita atenção, né? Por isso a preocupação na escolha, né, dos editores-chefes, o zelo que nós tivemos ao conversar com essas pessoas, porque nós entendíamos, tanto Fernando quanto
César, da capacidade que eles têm de conduzir essas duas revistas, mantendo ela no mais alto nível de qualidade, como vem, né, acontecendo, e, obviamente, fazer a ANPU cada vez mais forte, né, com o nosso compromisso, e fazer da ANPU ainda mais um espaço de luta em defesa da história, dos profissionais e dos historiadores.